Olá, eu sou o António Fernandes. Eu sou Carmina Repas Gonçalves. Nós somos ambos produtores e diretores artísticos do Projeto Card e neste caso também do projeto As Cores da Água. As Cores da Água surgiram de um outro projeto paralelo e que no fundo acaba por se juntar com o Projeto Card nesta iniciativa e que tem a ver com a vontade da Câmara de Santo Tirso e do Palheta Bendita fazer uma intervenção com a comunidade de Santo Tirso. E então fizemos um projeto para a DG Artes que no fundo, muito resumidamente, é um projeto multidisciplinar e audiovisual que parte das histórias da população, das pessoas que vivem em Santo Tirso e do diálogo muito, muito, muito forte que existe entre a indústria, que é realmente um património muito, muito, muito grande e muito antigo em Santo Tirso, e toda a parte da vida rural, que também que ainda é mais antiga, na verdade, e que é comum a todo o país nesse aspecto. E criar uma história que fosse baseada nesses relatos e que depois fosse apresentada em modos um bocadinho diferentes e um bocadinho fora da nossa zona de conforto também. Nós estamos muito habituados a trabalhar com a população, mas não nestes moldes, não é? No modelo audiovisual. E então a nossa decisão foi criar uma história baseada nestes relatos e depois musicar essa história e depois, partindo da música, criar uma coreografia em que nós envolvêssemos a população e depois filmar tudo e montar para apresentar ao público. E então juntámos o Napoleão e o Filipe e andámos nós também a entrevistar e a fazer perguntas no fundo a juntar todas estas histórias. Aqui nas aldeias, pelo menos nas aldeias, eram as pessoas, e havia uma distinção que não há agora, uma distinção muito grande, as pessoas, por exemplo, aqui na aldeia, conhecia-se bem, era assim, se pegarmos as filhas ou os filhos dos mestres das fábricas, andavam muito bem vestidos, as pessoas já tinham outra apresentação, as pessoas que trabalhavam nas fábricas, mas coitados, os tiares, os operários, não tinham, andavam muito mal vestidos e passavam descalços, tudo descalço. Há para fotografias que eu tenho, que ensinei catequese há muito tempo, e a gente está a rir de vez em quando, vê-se uma fotografia que está uma com os sapatos, as outras tudo descalço. Eu sou Napoleão Ribeiro, sou de Santo Tirso e uma das coisas que este trabalho marcou, e creio que teve em conta, foi o facto de homenagear a memória dos trabalhadores e dos agricultores de Santo Tirso. Há um legado grande, há muita história, mas creio que muitas vezes ela se resume a meia dúzia de nomes notáveis que foram muitas vezes empreendedores, mas com eles acarretaram milhares de braços, milhares de homens, milhares de mulheres que formavam a vida comum daqui, e muitas vezes não se fala dessa vida comum. Eu creio que com este trabalho foi possível trazer mais um bocadinho dessa pequena história das pessoas mais simples, dos anónimos, para este lugar que a memória dos trabalhadores do Concelho de Santo Tirso merece. Ora bem, vamos começar as filmagens dia 2 de janeiro. A equipa maravilha, equipa de investigação.
Olá, eu sou o Filipe, fui o responsável pela escrita do guião do projeto As Cores da Água, para o qual fui convidado pela Nina, que me desafiou a participar num projeto de escrita diferente do que alguma vez tinha feito antes. Isso envolveu toda uma descoberta, uma pesquisa que passou pelo contacto com muitas pessoas do próprio concelho que generosamente partilharam as suas experiências enquanto trabalhadores do mundo fabril e enquanto repositórios de memórias do passado de Santo Tirso que são, mas também implicou uma pesquisa bibliográfica muito aturada para descobrirmos os segredos, se assim quisermos, do lado humano que é a história não só da industrialização do território do Val do Ave, mas também da sua vertente rural. A criação da história propriamente dita, em termos de trabalho de escrita, foi muito desafiante, porque não foi apenas o recolher informação que a seguir tinha de originar uma história, era o originar uma história que tinha de ser inteligível posteriormente, quando fosse transformada nos atos artísticos que compõem o resultado do filme. A história é muitas vezes contada no masculino e nem sempre se dá a devida importância à experiência do que foi a industrialização em geral, isto não é específico do Val do Ave, a experiência das mulheres nesse processo. E poderíamos dizer o mesmo relativamente às crianças. O aspecto mais importante realmente era a questão do feminino, que procurámos explorar numa história que apanhasse um período de tempo mais longo do que apenas um momento específico. Na história, com a personagem da mãe, e quando assistimos ao episódio, àquele vislumbre do que foi a infância dela quando teve um primeiro contacto com o mundo fabril, mostra-nos uma vivência de infância, uma vivência feminina, diferente daquela que depois já testemunhamos quando vemos a filha da Idalina, a Eulália, a nossa protagonista, a enverdar também pelo mundo fabril. Porque realmente as perspectivas daquela realidade para uma mulher que tinha estado lá nos anos 40 era diferente de uma que estava a entrar nela já nos anos 70. E isso foi um aspecto também interessante de abordar, a forma como a posição da mulher na sociedade mudou, e mudou ainda mais depois do 25 de Abril, já com a crise do têxtil e quando vemos a Eulália a reinventar-se. Dava a perceber também que o 25 de Abril trouxe coisas muito boas, deu a perceber que trouxe coisas más, como foi a crise do setor têxtil e da indústria em geral em Portugal, mas as coisas boas que aconteceram em termos sociais, pronto, nem vale a pena dizer que compensaram tudo isso, na minha opinião. O desafio seguinte, depois de termos a história, foi conseguir criar a música, não é? E portanto tivemos que reunir também um grupo de músicos que tivesse perfil e sensibilidade para fazer um trabalho deste tipo. Foi realizado em residência, e portanto escolhemos o Tiago, que é amigo e é músico e com quem já trabalhamos há muito tempo e que anda sempre connosco nestas andanças da música tradicional, e que é uma pessoa que gosta muito de experimentar e que gosta muito de se envolver naquilo que realmente gosta, e que tem uma sensibilidade muito apurada. E depois chamamos o Tosé, que também é amigo e um grande músico, e que tem muita experiência a fazer música para fazer bandas sonoras e a fazer música para teatro, e portanto tem muita experiência na improvisação. É muito... Isto é o encantamento, é o amor, e esse percurso pode não ser um percurso de um dia, pode ser. Essa caminhada pode representar anos, pode representar séculos. Passagem do ano, a passagem das estações. E é mesmo isso é bonito, a passagem das estações. Nós não fomos fazer música porque sim, fomos fazer música já com uma história.
E isso também, esse próprio estímulo também é muito interessante. Portanto, pensar de alguma maneira como é que nós agora vamos contar esta história com a nossa música. E acho que esse foi um grande desafio. Tivemos discussões enormes sobre como traduzir aquela ação em música. Justamente porque é um leque enorme de escolhas. Como é que nós íamos descrever a família em música? Assim, os processos em residência são sempre extremamente importantes para se criar algo com esta profundidade artística, não é? No ato nós tínhamos a responsabilidade de para já apresentar o universo rural, não é? Portanto, isso está muito presente na música do primeiro ato. O elemento água também. A água, tínhamos várias coisas que eram muito importantes. E depois tínhamos que fazer e a família e o percurso que elas tinham que percorrer para nós conseguirmos apresentar todas estas questões. Cada ato teve a sua forma de trabalho, não é? Este primeiro é uma coisa, é um percurso pelo cotidiano daquela família. No segundo ato temos festa, temos um mergulho, que é uma coisa muitíssimo mais abstrata, que nós até escrevemos num quadro, os vários momentos, a cena do algodão, a cena da entrada do encarregado, a cena do patrão, a saída da fábrica, o castigo. Portanto, tínhamos para aí 6 ou 7 momentos. Opa, e, por exemplo, o terceiro ato é uma coisa muito diferente, não é? É uma espécie... Nós tínhamos uma ideia para a primeira parte da caminhada, por exemplo. Tinha que ser uma coisa com energia, não é? A ideia da caminhada para a fábrica, uma coisa alegre, uma coisa... Nós até demos uma cor a cada ato, lembram-se? Sim. O primeiro era, ajudem, já não lembro, verde. Sim. Depois o segundo ato era cinzento, o terceiro ato era amarelo e o quarto ato era vermelho. Isso também nos ajudou a definir um bocadinho o mood de cada um dos atos, não é? E este terceiro ato era de facto uma coisa assim muito brilhante e muito alegre e muito curiosa, não é? Tinha que ser uma coisa com uma alegria sempre presente. Em sol. Em sol. Tem que ser em sol. É amarelo, tem que ser em sol. O quarto ato acabou por ser uma música só, que não foi, começou com uma coisa assim muito marcial, com a flauta, aquela ideia da guerra, não é a guerra. E depois o baixo, e depois que se foi transformando numa coisa assim, muito, muito devagar, transformou-se no rock, não é? E depois terminou no auge no rock e depois aí fechámos. E depois fizemos uma última peça, não foi? De retorno à água, não é? Para conseguirmos fechar a história. Foi aí que se conseguiu fechar. É o ciclo também, de certa forma, não é? Volta outra vez ao início. Exatamente. E isso também é interessante, ou seja, quando sei lá, alguém sugeria uma melodia, depois também é interessante ver como é que ela se desenvolveu e como é que todos depois foram adicionando camadas e depois isto tudo se transforma naquilo que nós queríamos dizer naquele momento, não é? Para captar tudo isso, todas essas maluqueiras,
tivemos que escolher mais 2 pessoas, que é a equipa técnica, não é? A parte que ia gravar, que ia captar isso, que é o Ricardo e o Daniel. Também são pessoas com quem já trabalhamos há muitos anos. São músicos. São músicos também, portanto têm outra sensibilidade. E pronto, e realmente eram imprescindíveis, na verdade. Neste projeto, porque realmente eles são igualmente doidos. Estás preparado? Vamos a isso, vai ser fixe. Eu não vou gozar, eu prometo. Muito bem. Take 1 dentro do 2, a ver se corre bem. Eu vou pegar no telemóvel e fazer de conta que tenho aqui perguntas. Desculpa. Não, foi fixe. Eu tenho que dar. Não, agora já não estou com vontade de rir. Pronto, não, eu vou começar. Vamos só ver se o cão se acalma. Mas fazemos. Olá, eu sou o Daniel, eu sou o Ricardo e tu continuas. É isso? É? Quem não quer esta Mas vocês são uma banda de pois. Olá, eu sou o Daniel. Olá, eu sou o Ricardo. Bem-vindos a mais um episódio. Bem-vindos. In a world where desire comes with consequences. Olá, eu sou o Daniel. Eu sou o Ricardo. Fomos convidados pelo Projeto Cardo para fazer a produção do filme As Cores da Água, produção áudio. Coisa que me fascinou e que sempre me fascinou no Projeto Cardo em concreto é de que eles têm uma apetência e uma vontade enorme de que as coisas aconteçam de forma orgânica entre eles. Nós vamos estar aqui os 4 a tocar e vamos estar todos a tocar ao mesmo tempo, não há aquele artificialismo prático das gravações que todos ouvimos no dia-a-dia na rádio, de grava cada um a sua parte, vão-se criando base e toda a gente vai lá dar o seu contributo. Não, ali era aquilo que eles os 4 fizeram acontecer e isso é giro. Há um processo enorme de confiança musical de uns entre outros e também há uma enorme abertura às coisas que tu só percebes naquele momento que poderiam ser ainda melhores. E não, e se em vez de ser este prato fosse um gongo, e se em vez de ser um gongo fosse um triângulo, ou se eu fizesse os acordes desta forma, ou ao contrário, e essa abertura é fascinante. Ali é a Regi. Deixa eu ver, vamos ver a Regi, pá. Vamos ver a Regi. Subimos as escadas, pé ante pé. Podia pôr o gimbal, não é? Então... O que é que vocês estão a fazer? Nada. Eu não sei. Não sei. O Daniel e o Ricardo são incríveis. O Daniel e o Ricardo metem-nos um microfone à frente e dizem agora façam o que quiserem, comecem a tocar, não há incríveis, problema. É assim, isto e sem pronto, eles tinha sido um caos. Sim, depois eles montam, depois a quantidade de contributos que eles fizeram, a parte das vozes, daqueles corais dissonantes, aquilo partiu também muito do Daniel e do Ricardo. O Ricardo tem lá uma parte a fazer, a cantar ao baixo no rock. Fazemos um ciclo assim, ciclo ao contrário. Pode ser. Okay. E depois pode ser um ciclo daqui para assim. Ok. Então isto vai fazer. Bora. É isso.
É um processo que consegue incluir ali várias facetas de cada pessoa tem uma imagem diferente daquilo que é aquela cena, não é? E cada pessoa tem o seu instrumento e esse instrumento vai trazer isso à gravação. E para nós é tentar que esse momento esteja lá, que esse momento seja apresentado, que esses momentos criativos espontâneos que sejam possíveis de utilizar no produto final, não é? que estejam patentes no filme. Mais coisas. Acho que é o seguinte. Também. Outra vez a gente olha para ele. E o outro precisa de ajuda ainda, o segundo som. Eu não sei nem que vem nos certo. E esse está em simultâneo com as vozes e não se percebe. Este? Sim. Mas vamos precisar dele mais tarde. Eu acho que Então, não precisamos destes. Exato. Não é? Afasta tudo. Acho que é isto aqui no sítio Talvez. certo. É isso, está feito. Pronto. É isso. Olha, Xabi, como é que está? Acabámos de terminar a junção de todo o áudio. Já está! Já está a música! Já está a música! Era muito importante nós irmos comunicando com as diversas equipas e com as várias etapas do processo. E portanto uma das coisas também que nós definimos também à partida foi logo a equipa de bailarinos. Temos 6 bailarinos. Sim. Um deles, a Joana, que estava responsável por cozer tudo, não é? Estava na parte da direção coreográfica, que também é uma pessoa com quem nós trabalhamos há muito tempo e que trabalha connosco na Escola de Música Tradicional. Eu sou a Joana Lopes, tenho 30 anos e estive como coreógrafa e intérprete neste projeto. O meu nome é Diogo, tenho 29 anos. Eu estou neste projeto como intérprete de dança. Fui convidado também aqui pela Joana. Eu sou o Miguel Branca, sou ator e a personagem que eu interpretei foi o Álvaro, que é o pai. Eu sou a Teresa Fabião e sou bailarina essencialmente e criadora. Vamos chamar aqui. Vamos ficar assim. Está a gravar, a andar, a ação. Iniciámos em maio a nossa primeira residência e no fundo para conhecermos também a equipa de trabalho, que foi muito importante, não é? E tivemos contacto entre os bailarinos e músicos porque temos sempre formas de trabalhar diferentes. E acho que foi realmente um bom início porque foi realmente importante conhecermos uns aos outros e a forma de trabalhar e o contacto. Nesse primeiro momento houve uma primeira fase de estarmos mais tempo a ler o guião, depois também tivemos com a Nina a escutar as músicas e a perceber o que é que eles tinham imaginado a nível musical para cada parte do guião, porque depois nós que não fizemos a música, não é? Ao escutar, às vezes havia momentos coincidentes e outras vezes não, então foi bom ter esse momento para afinarmos agulhas. E depois também tivemos a trabalhar aí um bocadinho já de vocabulário e dança tradicional, fazia de todo sentido para nós que de alguma forma houvesse alguns momentos em que a dança tradicional portuguesa aparecesse, até porque também é uma missão do Projeto Cardo, um trabalho com a música e dança tradicional, é a sua promoção.
E também depois fizemos alguns exercícios mais para nos conhecermos, para começarmos a criar aqui um grupo com que pudéssemos trabalhar e divertir-nos. Sim, há momentos em que podemos fazer uma pausa e tu dás-me um apoio. Foi muito engraçado desde o início a conexão que se criou entre nós todos. Acho que foi tudo muito natural. Acho que estávamos todos muito na mesma onda. O que eu levo com mais carinho é que quando se trabalha com uma ética idêntica às pessoas com quem estamos a trabalhar e quando se cria uma relação de honestidade com essas pessoas, dá muito mais gosto de trabalhar e as coisas saem muito mais genuínas. E acho que isso para mim foi tipo o ponto que ali naquele fim de semana se estabeleceu muito, aquele primeiro fim de semana que tivemos juntos. Depois, quando voltámos, é que foi the real deal, não é? Porque aí foram as 2 semanas de residência e foi de facto morar junto e começar as abordagens de movimento e perceber que somos todos ainda mais diferentes a mexer. A primeira residência depois, que foi mesmo concreta para desenvolvimento do movimento, da personagem em si, foi muito importante para também perceber o que é que eu precisava de dar à personagem e perceber realmente quem é que eram as outras pessoas que estavam comigo, o pai, a mãe, o Estevão e o Carlos, e o que é que eles representavam para a Eulália. Então, todo este trabalho da qualidade do movimento, nós às vezes até nos perguntávamos entre nós, mas achas que a mãe reagiria assim? Então, esta coisa do questionamento, quem é que nós somos em relação? Porque queríamos ser fidedignos a uma época, mas também queríamos ter uma maleabilidade. Para mim, pessoalmente, foi muito interessante nessa pesquisa individual que fui fazendo. Acho que afloraram coisas que eu não estava à espera. Então, eu também venho de uma família tradicional e também venho de uma mãe austera. Então foi muito interessante revisitar esse lugar, agora eu sendo esse personagem. Trouxe-me até não sei, acho que houve ali momentos de uma certa cura, por exemplo, eu viver aquele lugar de austeridade, mas poder ser apoiada pelo meu marido, poder receber um toque, poder receber o apoio dos meus filhos. Acho que isso foi muito interessante também no processo. Uma coisa que eu tentei trabalhar a minha personagem, bom, está escrito no guião de que a relação entre o pai e a filha, que é uma relação ali de ternurenta, carinhosa. Mas nós estando a retratar uma família que contamos histórias verídicas, quer dizer, nos anos 60, ou pelo menos a ideia que eu tenho, não havia tanto esta relação carinhosa dos pais com os filhos ou com as filhas. No entanto, eu acho que foi extremamente importante porque as histórias têm uma carga emocional muito pesada e eu não quis que a minha personagem se deixasse influenciar por isso. Quis aproveitar muito a alegria, o riso, para dar um lado mais humano e trabalhar exatamente o contraponto com a mãe. Que a mãe tem esta figura taciturna, esta figura pesada, e para dar maior profundidade e maior jogo a toda a família. Eu confesso que a especificidade do meu personagem veio muito, muito tarde mesmo. Foi só no final, quando estávamos a gravar as cenas específicas da família, nomeadamente a parte em que estamos perto do Castro com a mãe e assim, essa parte
foi aí que eu comecei a perceber um bocadinho o papel do meu personagem, muito por tua causa. Porque se não fosse esta pessoa, o Carolus não existia. Sinto mesmo que na minha vida há esta vontade de suportar. E o Carlos acabou por ser isso também, no final. Acabou por ser o suporte da mana. e lá está, nesta cena de família, quando de facto as coisas estão um bocado mais conturbadas com a mãe. Foi isso que eu encontrei, foi um bocado por aí que o movimento foi uma coisa um bocado mais cândida de certa forma, mas de tentar entender o lado tanto da irmã como o lado da mãe e tentar encontrar o meio termo das duas. A personagem Estevão existe, mas sem a Eulália ele não é tão importante, digamos assim, nesta narrativa, não é? Podíamos fazer um filme só do Estevão. Mas nesta narrativa, pronto, é menos... é uma personagem referente ou com ligação muito forte à Eulália. E isto só acontece a partir de meio do filme. Ele vai aparecendo e vai dizendo estou por aqui e tal, mas só mesmo quando a Eulália começa a trabalhar na fábrica é que realmente esse desenvolvimento acontece. E pronto, e acho que a magia do Estevão é não só a relação com a Eulália, mas também de lhe moldar uma espécie de pensamento para ela conseguir sair dali. No fundo é isso, é para ela se soltar, para ela ser livre. No fundo é isso, porque a liberdade está muito em questão neste filme. Eu diria que no fundo eu tenho dois personagens, foi assim que eu encarei. No primeiro e segundo ato eu sou uma lavadeira, exatamente, com um lado de lavradeira também, isto mais R menos R. E então aí eu considerava-me que era uma personagem um bocadinho mais velha e que pronto, já tinha um peso no corpo desse trabalho mais do campo mais rural. E do terceiro e quarto ato, aí eu considero-me uma miúda da idade de Eulália, pronto, e eventualmente que até poderíamos ser amigas, e então havia para mim estes dois personagens diferentes. Eu acho que foi este lado revolucionário que foi muito importante na personagem em si, de trazer, porque ela foi crescendo com todos os passos que ela deu, não é? Desde ser uma catraia que ainda não conhecia bem o mundo, nem tinha experiência de vida nem de trabalho em si, não é? Era uma miúda dos sonhos e do que é ideal e do que ela pode viver, e que de repente começa a ter outra realidade a partir do momento em que ela entra numa fábrica e que o pai passa por um momento muito crítico e começa a ter o peso da responsabilidade e a ter este lado mais maduro e mais de uma pessoa que cresceu e que começa a perceber que a vida não é assim tão fácil como ela a imaginava e que não é de um mundo e um sonho encantado. Mas que dentro disso também encontra uma leveza nela que ela trazia e que não a perde mesmo nesses momentos difíceis, que tenta sempre encontrar o lado mais positivo e tenta de alguma forma ultrapassar essas fases que lhe são postas à frente. E pronto, ela foi crescendo, depois encontra um amor e esse amor cresce para uma revolução que representa algo muito marcante na história de Portugal e pronto, neste caso do filme em si e da história destes personagens, e que portanto quando chega ao fim tem todo um outro peso, mas que ao mesmo tempo não se quer esquecer da fase mais infantil dela e que se agarra também a isso. Portanto, ela traz sempre esta leveza, apesar das dificuldades que lhe foram sendo postas e dos desafios que ela enfrentou. Tendo em conta que isto tinha que refletir uma história, tinha que contar uma história com um princípio, meio e fim, achámos muito importante encontrar uma realizadora
Sim, alguém que tivesse alguém que tivesse experiência em cinema por causa desta questão da história, não é? Que é muito difícil transmitir se não se tem experiência nessa área. E, portanto, era mesmo importante haver alguém com experiência em cinema. Foi a parte mais difícil, eu acho. Foi porque encontrar é mais distante de nós, distante de nós. Porque nós, com o Abel, nós já o conhecemos há muito tempo e nós gostamos do trabalho dele e pronto, isso estava ponto assente que o Abel iria trabalhar connosco, porque é como é. Sempre foi assim. Sempre foi assim e não queremos trocar jamais. E depois veio a Alexandra, que realmente... foi um achado. Foi um achado. Olá, eu sou o Abel, fui diretor de fotografia, entre outras coisas, no projeto Cores da Água. Olá, eu sou a Alexandra e fui a realizadora do Cores da Água. Mas não, assim, de início, a primeira vez que nós estivemos juntos para falar sobre o projeto fomos ali tomar café, na Rua de Santa Catarina. Depois a Chuchu veio jantar connosco e ficamos os três a jantar, eu fiquei um bocadinho bêbada. E comemos batatas fritas. Comemos batatas fritas. Muitas batatas fritas. E falamos principalmente sobre as nossas referências. Esse foi assim o primeiro passo, nós também tínhamos que criar uma relação entre nós e para que pudéssemos tornar-nos partners in crime, não é? Porque depois durante as rodagens são um período muito intensivo e é preciso ter uma relação muito segura com as pessoas com quem estamos a trabalhar e principalmente as pessoas que, pronto, ou seja, onde há uma relação de codependência a nível de direções e de ideias. Então, nós começamos a criar esta relação, não é? Começamos a aproximar as nossas referências, a comunicar sobre a nossa ideia sobre o filme. O processo de começar-se a construir algo sob um ponto de vista visual foi muito interessante. Nós tivemos a sorte de irmos a Santo Tirso algumas vezes, ver os espaços às horas que eram precisas, portanto de manhã, meio-dia, ao final da tarde, o que nos ajudou bastante depois nas filmagens. Aquilo que se fez foi desconstruir a história em cenas, na prática foi isso, foi desconstruir a história em cenas, dividi-las, numerá-las, pegar em imagens de referência e referenciá-las, criar quadros para cada uma delas com aquilo que nós queríamos transmitir a nível emocional ou a nível dramático. E depois, claro que tudo isto, implicando as visitas e um tempo alargado, se vai transformar eventualmente num storyboard, numa planificação visual, em que nós planeamos todos os quadros que vamos fazer durante o filme. Acho que há um elemento muito particular deste projeto que é o facto dele se falar através do movimento e da ambiência e nunca através do diálogo. E, portanto, um dos nossos grandes dilemas era como é que nós podíamos transmitir uma história através de pontos de vista e de dança. Em conjunto conseguimos descobrir aqui uma forma de transformar esse guião, não é? Num outro guião. Isto também foi uma primeira vez para muitos de nós e o que, pronto, tem esta riqueza de processos que temos que ir transformando, está a estar sempre em metamorfose. E isso foi verdadeiramente um trabalho de equipa muito demorado, mas muito bonito, porque acho que no fim se conseguiu construir uma coisa que vive de uma linguagem multidisciplinar, que é realmente multidisciplinar, porque juntam-se todas as magias das várias artes, da música, do movimento, da dança, do cinema, e cria-se no fim um projeto que diz coisas e que conta uma história mesmo sem falar. Eu acho que isso é muito giro. E depois uma coisa gira também que se calhar não estávamos a antecipar é que a própria câmara em muitos planos quase que também teve a dançar.
nós organizamos isto de uma forma em que os bailarinos tinham, ao longo do período de filmagens, tempo para alterar e repensar uma série de coisas e, portanto, as coreografias iam mudando conforme aquilo que nós íamos filmando da história. E havia uma atenção especial, imaginemos, se não se percebesse uma certa parte da história, havia uma atenção especial para alterar isso na coreografia que vinha na cena seguinte, por exemplo. Então havia sempre este diálogo entre nós, entre a Nina, entre a Joana, os bailarinos, tudo em conjunto, e tínhamos que fazer ensaios. Muitas vezes os ensaios consistiam numa Bel com um gimbal a tentar aprender as coordenadas dos movimentos dos bailarinos. Houve bastantes planos que, nesse sentido, foram mais improvisados, entre aspas, mas que depois vemos as coisas e faz sentido que assim o seja. E também foi muito gratificante, foi difícil para nós, porque, pronto, quando é um plano em que o movimento é improvisado e nós não sabemos o que é que os bailarinos vão estar a fazer, complica-nos a nós, porque nós não conseguimos determinar o que é que vamos conseguir fazer e, portanto, temos todo um conjunto de condicionantes que temos que ultrapassar, em que a dança continua sempre a ser privilegiada. Foi difícil. Aliás, na segunda semana de filmagens tivemos chuva, tivemos que mudar as filmagens todas, tivemos que cancelar coisas com a população, mudar coisas para julho. Pronto, e essa parte, realmente, na gestão da filmagem de uma coisa deste tipo, é um universo novo, não é? Temos a luz ideal, termos as condições climatéricas ideais, termos as pessoas com a disposição ideal, termos... nunca é exatamente como nós tínhamos idealizado. Temos sempre que fazer escolhas e sempre que fazer concessões e isso é uma gestão difícil até da nossa expectativa, a nossa e do resto da equipa, não é? Quando de repente aquilo não é nada como nós tínhamos pensado que ia correr, porque está a chover, ou porque a luz não está assim, ou porque aquele ângulo não está a funcionar, ou porque há montes de coisas que no meio daquilo tudo contribuem para criar confusão e dificuldade. Ou há tendas no sítio onde vamos filmar. Tínhamos um acampamento no dia em que íamos filmar a Romaria. Por exemplo, como é que uma pessoa pode prever uma coisa assim? Não prevê. Também é preciso pensar, falar também na parte de nos termos apercebido que precisávamos de figurinos. Exatamente, ao longo que não íamos ser capazes de fazer figurino. Pensávamos, bem, isto vai ser tranquilo, com roupa normal, depois a gente arranja umas calcinhas de fazenda, um coletezinho e tal, e a coisa escapa, e pronto, só para um pormenor, um lencinho, só para dar um bocado a nota de que é passado nos anos 20, nos anos 20 ou nos anos 30. Só que não é? Ficava mal. Só que não. E então chamámos a Joana Veloso. Chamamos a Joana, que é também já uma amiga de longa data. E ela ajudou muito a criar ali um grupo com um aspecto assim mais ou menos coeso. Nós basicamente estávamos juntos desde as 7 da manhã até às 11 da noite, praticamente todos os dias. Pronto. E depois era chegar ao quarto, descarregar as filmagens, acordar no dia a seguir e repetir outra vez, sempre. Sim. Portanto, criam-se ligações muito bonitas. Sim. Às vezes entre a equipa, outras vezes até com as pessoas da comunidade. Acho que também aprendemos muito com o processo, porque tivemos contacto com uma realidade que está muito distante de nós, pelo menos falo por mim, de mim está. Sim, também. E portanto, para mim foi muito enriquecedor tanto fazer o projeto e tentar transmitir esta história destas pessoas, como depois conhecê-las e
vê-las encenar aquilo sobre o que me falavam. Vê-las a cantar... como é que é a música? Não sei a música, mas eu sei o que estás a dizer. Fui levar ao rio água. Sim. Deixei lá o meu sabão. Há ali uma nostalgia qualquer no ar que é só a coisa mais bonita de sempre. E dá vontade de estar ali. Dá vontade de passar um dia todo sentado numa manta a olhar para as árvores, porque dá. Toda a partilha entre a equipa nuclear, não é? A equipa principal de trabalho, tanto artística como técnica, pronto. Toda essa equipa e a população que participou no filme, novos e menos novos, toda essa partilha acho que valorizou brutalmente todo este trabalho e toda a experiência. Valorizou e validou o nosso trabalho, porque realmente é importante que essas pessoas sintam que o passado delas que está a ser valorizado e honrado, e que todas as dificuldades que as pessoas tiveram durante as suas vidas, durante o seu processo de crescimento, tanto profissional como pessoal, que é valorizado por alguém e que está alguém a olhar por todo esse património. Consegue chegar só um bocadinho mais para aqui? Sim, só um bocadinho nada. Então só um bocadinho mais para aqui, só um bocadinho. Não, ele. Para cá. Sim, só um bocadinho. Tá bom. O que nós estávamos a retratar, no fundo, existiu e pronto, e todo esse trabalho de pesquisa culminou neste projeto, e acho que isso, pronto, é de muito valor, porque realmente Santo Tirso tem essa história. Não pegamos numa terra e dizemos vamos agora pintar aqui um cenário. Não vamos pintar cenários. Este cenário existe e acho que isso é o mais interessante, na verdade, deste projeto. É porque é verdade. E realmente conhecer a história das pessoas dali de Santo Tirso, que se calhar são histórias que depois também espalham noutras zonas com características idênticas, não é? Porque as histórias também repetem-se às vezes, apesar de ser localidades diferentes, regiões diferentes, e também é bom partilhar estas histórias e permitir que as pessoas se conectem com elas e criem empatia com isso. Último dia de gravações. Estamos quase a acabar, faltam apenas 2 cenas para gravar. Estamos novamente na casa da Eira. Vem aí o Vítor, o Miguel e o Diogo. Alô, alô! Alô, alô! O Diogo já faz cenas e o Abel também está a fazer cenas, está a fazer uma improvisação. Bom, acabaram-se as filmagens, estamos a arrumar tudo. Ina, queres dizer alguma coisa? Estás bem? Pronto. Já está. Já está. Conseguimos, arrumamos tudo, olha lá. O nosso carrinho. Focar. Deixa eu focar, Abel. Abel, estou a focar. Está bem? Estou a tentar. Aqui tudo. Estão a ver? Estão a ver alguma coisa? Pronto. É porque está tudo cheio. Pronto. Uma coisa é aquilo que nós pensamos que vai funcionar em termos de guião, não é? Em termos de imagem ao longo de todo o objeto artístico. E outra coisa é encaixar isso com a música e conseguir que a história se perceba e ao mesmo tempo que se perceba a coreografia e, portanto, articular estas coisas todas. Estamos envolvidos na montagem, né? Éramos os 4. Eu, a Nina e o Abel e a Alexandra. A Joana veio um dia também. Sim, a Joana também veio um dia. Estávamos sempre foi uma coisa
coletiva, não é? Esta montagem. É um processo muito... é giro de fazer, foi giro de fazer, porque experimentamos, põe, tira, agora mais para aqui, agora mais para ali, agora vamos ver, vamos dormir sobre o assunto, agora vamos pegar outra vez e vamos reorganizar de outra maneira, vamos mostrar a algumas pessoas para ver o que é que elas acharam, o que é que sentiram, o que é que perceberam da história e reformular aquilo que for preciso. E portanto esse processo correu bem e eu acho que no fim de contas e foi relativamente rápido. Sim, não foi assim, foi muito harmonioso. Sim, acho que sim, e ficou muito bonito. Ser ao mesmo tempo diretor criativo ou realizador e montador de um projeto é uma coisa um bocadinho assustadora, porque quando eu me sentei na mesa de montagem eu vi todas as decisões que eu tinha tomado à minha frente e pensei, que bela e agora isto não faz sentido nenhum. Não é verdade, claro que faz sentido e felizmente correu tudo muito bem e conseguimos sempre escolher o caminho por onde ir na montagem, mas para mim, pessoalmente, no início foi muito assustador. Foi olhar para tudo aquilo que eu tinha feito e ver quais eram os problemas do material. E quais eram as soluções mágicas que ele às vezes trazia sem eu saber. Para terminar, quem faz o trabalho mais escondido, não é, no fundo, quer dizer, o Alexandre não, mas a Rita, mas que no fundo faz o embrulho para vos entregar a Rita e o Alexandre, que a Rita Piteira é a nossa assessora de imprensa, vai ser ela que vai estar responsável por espalhar a boa nova pelo mundo inteiro. E depois temos o Alexandre, que é quem está, Alexandre Tavares, que está responsável pela imagem gráfica do objeto, não é? Pronto, olha, no fim de contas, nós estamos muito satisfeitos com o resultado final, apesar de todos os percalços e todas as dificuldades. Foi um processo demorado, com muitas fases, com uma equipa bastante grande e com muitos passos e muitas, mês para frente, mês para trás, muitas coisas que enriqueceram, mas que também atrapalharam o processo. E eu acho que nós felizmente conseguimos criar uma coisa que nos deixou todos satisfeitos e felizes com o resultado. Conseguimos juntar as ideias que estavam na cabeça de toda a gente, que também é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque isto não é uma coisa só minha, ou só tua, ou só da Alexandra, ou só da Abel, ou só da Joana, é de nós todos. E é das pessoas de Santo Tirso também, e juntar estas cabeças todas é um feito, na verdade, e acho que isso realmente podemos estar orgulhosos disso, porque essa parte acho que ficou... tivemos esse cuidado, não é? Saímos da nossa zona de conforto, experimentámos coisas diferentes e ao mesmo tempo explorámos coisas que também nos são familiares, e eu só espero que se sinta este conjunto. A cereja no topo do bolo, espero que seja realmente as pessoas de Santo Tirso verem este trabalho, verem este projeto, poderem se reconhecer nele, poderem ver, sim, pronto, óbvio, isto não foi bem assim, não é totalmente assim, mas que está muito próximo da realidade e perceberem o objetivo, que isto não é um retrato literal à história da indústria de Santo Tirso. Isto é uma espécie de ode, quase, não é? Uma exaltação de toda esta história e das pessoas que contribuíram. Sem elas, sem dúvida, nada disto teria sido possível, ou se fosse possível, seria muito mais difícil. Temos mesmo que destacar um dos apoios mais importantes, que foi da Direção-Geral das Artes, que financiaram grande parte deste projeto, e também a Câmara Municipal de Santo Tirso, pelo apoio financeiro e pelo apoio logístico. Também queria agradecer profundamente à Antena 2, que são nossos parceiros já há muito tempo na parte da divulgação, e depois houve toda uma série de associações e coletividades que
que também nos apoiaram e deram a sua ajuda. Um dos principais foi a Associação Cultural Tirsense, que são nossos parceiros também já há muito tempo e nossos amigos. Temos a agradecer também na parte estas associações e estes espaços que eu vou dizer agora foram espaços que onde nos deixaram filmar. Foram eles a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e o Museu Industrial da Indústria Têxtil da Bacia do Ave. Também a Associação dos Amigos de Sanguinhedo, a Escola Agrícola do Conde de São Bento, a Fábrica do Rio Vizela e a Paróquia de Santo Tirso por nos terem deixado filmar dentro do mosteiro. Também gostávamos muito de agradecer às pessoas que participaram neste projeto. Figurantes, estou a falar do Corpo Nacional de Escutas, do agrupamento de Sequeiró, do NEFUP, ao Rancho Folclórico de São Pedro de Roriz e à Associação dos Amigos de Sanguinhedo, dos Clássicos. E depois também há, importantíssimo, que não podemos deixar de lhes agradecer por toda a dedicação, por todo o investimento que fizeram a nível artístico, que é a nossa equipa. Então, na escrita e na dramaturgia temos o Filipe Serra Carlos, a direção coreográfica, a Joana Lopes. Na criação musical estou eu, a Carmina, e depois temos o António Bexiga e o Tiago Manuel Soares. Nos bailarinos criadores, a Ana de Albuquerque, Diogo Oliveira, Joana Lopes, Miguel Branca, Teresa Fabião e Vítor Gomes. Na realização e montagem temos a Alexandra Barbosa. Direção de fotografia, montagem e edição temos o Abel Andrade. Captação e edição de áudio, Daniel Santos e Ricardo Torres. Figurinos e adereços, Joana Veloso. Consultoria e guia está o Napoleão Ribeiro. Comunicação e assessoria de imprensa, a Rita Piteira. E no design gráfico temos o Alexandre Tavares. Também nada disto teria sido possível sem os nossos informadores, todas aquelas pessoas que nos contaram as suas histórias, histórias essas de onde partiu todo este projeto. Também gostava de dizer o nome deles: António Correia, José Carvalho, José Costa, José Pacheco, Judite Gonçalves Ribeiro, Mariana Rei e Rui Leal, a toda esta equipa, a todos os voluntários, a todas as associações e coletividades, parceiros institucionais, muito obrigado profundamente. Nice. Gostei muito, cores da água, danças TikTok, fazer danças TikTok. Super creepy. Here we are. Pronto. Estás? Estou. Posso avançar então? É? Tá? Queres pisco o olho ou assim? Sim. Sim, faz tipo assim. Não. Filipe. Filipe, então. Assim. Biquinho de pato? Sim. Duck face. Tá. Isso é guionista que vai a cana. Isso é... Ou queres que faça assim? Eu não tenho mais perguntas. Vocês não têm mais nada? Está feito. Fechado. Corta. Corta. Boa forma de terminar. E com esta, me despeço com amizade. Agora pensa. Agora pensa. Já estamos fartos de falar, já chega, não é? Ok. É isso. É isso mesmo. Está feito. Pronto. Vocês são os recordistas, 1h10. Maridona! Vamos para cá. Santirso. Yo. Santirso. TikTok. Beijinho. Beijinhos.
Porque esta luz é uma luz muito assumida, estás a fazer de baixo para cima. Sim. Logo estás a transmitir uma sensação. Qual é a sensação que tu queres transmitir com esta luz? Too much. É isso, não se pode. Sim, mas... Corta. Ficou à beira do meu telemóvel. Consegues chegar um bocadinho? Yeah. É difícil isto. Isto é muito difícil. Funcionar-te. Espera aí, deixa-me apanhar. Está bem, está bem. Eu sentava de 2 em 2. Gostei desse apanhar, Miguel. Estás muito bonito, Miguel. E a natureza? Olha, ainda bem que viemos ver, sabes? Ação. Ação. Bem-vindos ao programa Como Tecer Sua Vida. Nos encontramos aqui lado a lado com essa máquina que teceu 500 vidas já. Sai daqui, bicho. A ideia mesmo eu estar a fazer isto, estás-me a mostrar como é que se faz. Ainda não percebo nada. Ah, pronto, é isso mesmo. Faz-te conta que não percebes nada. Então vá, estamos a isso? Sim. Esta aqui também não, não é? Podem ficar um bocadinho mais? Quem entrou na roda foi uma boneca. Ela vai ficar. Tá.